A Netflix lançou uma bomba de uma minissérie chamada Adolescência, em que tá todo mundo discutindo sobre ela, e obviamente a gente chega aqui e nossa vontade que vem é conversar sobre isso. Uma parte curiosa é que eu ainda não tive oportunidade de assistir ainda, imagino que já vou ter assistido até o lançamento desse episódio, mas Gustavo, que tá aqui comigo, assistiu 2 episódios e falou: Hugo, cara, precisamos conversar sobre isso, precisamos falar sobre a adolescência, precisamos falar sobre machismo, sobre incel, red pill, precisamos falar sobre todo esse mundo que está acontecendo com os nossos meninos, que estão acontecendo nesse universo que nós adultos não estamos tendo acesso. E como fazer isso, como melhorar, como poder ajudar esses meninos que estão passando pelo bullying, eles não cometerem bullying, não sofrerem bullying, como é que a gente pode acabar com isso e como é que o bullying hoje em dia está acontecendo, né? Com o advento da internet, redes sociais e tal. Então é uma conversa difícil em que não temos muitas respostas, mas a gente vai tentando fazer as perguntas certas para ver o que a gente consegue contribuir para essa discussão tão necessária, né? Sobre o machismo, que não é um assunto tão... misoginia, né? Não é um assunto tão novo assim, mas que ele vai ganhando novas roupas, e essa minissérie da Netflix, Adolescência, tá conseguindo resgatar toda essa discussão novamente. Muito importante. Mas, então, Gustavo, o que você viu, né, nessa série que mexeu tanto contigo? Então, o que mexeu comigo, né? Lógico, a paternidade te faz você pensar no filho. Uhum. E eu tenho 3 filhos e imagino eles no futuro, e por imaginá-los no futuro, como educá-los ou como tentar fazer um caminho para eles, para que eles sejam o do meio. Uhum. Que não sofram bullying e que não realizem o bullying. Uhum. Porque eu acho que os 2 lados é o que a gente não deseja. Sim. Ser o menino que realiza o bullying. Por que ele realiza aquele bullying? Por que ele tem aquele poder de achar que ele é superior, que ele deva sacanear aquela criança. Sim. Humilhar aquela criança. Ou o que ser o humilhado, né? Pra não ser humilhado, e que esse humilhado, se por um acaso um dos meus filhos caírem nesse local, como construir uma conversa para que essa conversa chegue até mim, né? Para que ele fala, olha, pai, eu tô precisando de uma ajuda aqui, porque eu não tô conseguindo lidar com isso, né? Sim. A série, no primeiro episódio, eu só vi 2, né? Os 2 primeiros. O primeiro episódio vem mostrando a história total, e a segunda começa a puxar esse fio da meada do bullying, e me trouxe até aquele momento que eu iniciei a assistir o filme, coisas que eu, no meu fantástico mundo de Bob, não conhecia. Que eram expressões como incel, red pill, que red pill pra mim eu ainda tava no filme lá de Matrix, que é da minha época. Sim. Mas ainda tava naquilo ali, red pill, tá? Tinha uma noção de, você toma o red pill, conhece a realidade e vem pra aquilo tudo, mas não sabia que tava no contexto hoje de uma adolescência, de uma criança que... De um público que não conheceu o filme Matrix. O filme Matrix, pra eles provavelmente não assistiram esse filme, não vão assistir. Eu diria que não assistiram mesmo, não. E que quando assistir vai falar, nossa, nada a ver esse filme. Na época que a gente assistiu foi um sucesso. Bom, era um... Sim. E aí tentar entender um pouco disso de incel pra mim. Cara, eu até agora conversar com você antes, eu não sabia o que era incel. Sim.
porque eu vi alguém comentando, mas não conseguia pegar a palavra. Sim, era meio abstrato. Acho que você falou Intel. Eu falei, cara, em alguma coisa. Justamente pra entender. E aí, Sim. o filme traz essa... Ele pega, eu acho que na hora que ele pegou a minha mente e fez assim, ó. Sim. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Que eu tenho sobrinhos, sobrinhas, e aí a gente vê o novo perfil deles no TikTok, no Instagram, nessas redes sociais. E aí você vê, eu até brincava que antigamente tinha coisa do... Eles falavam que a gente era... Tinha um termozinho que eles chamavam a gente. Minha sobrinha chamava, você é... Cringe. Obrigado, Ramon. Você é cringe. E aí a gente, cringe e tal, tava na época do cringe. E aí entra agora eles com muito essa coisa do celular na frente do rosto. E entender que os emojis ganharam outros significados e que às vezes o que você mostra é um coração. E isso é falado no filme, né? Qual é a cor do coração que você manda? Faz diferença. Faz completa diferença. Que pra mim, tipo, o coração branco era quando você tava, sei lá, com alguém, teve alguma perda, você manda um coração branco. O coração branco é, sei lá, paz e, sei lá, o coração preto seria luto, né? Isso. Alguma coisa nesse sentido. E não. Tem um outro significado que eles conversam em código. Qual é? Você lembra? Não lembro, mas ele fala, se você recebeu um coração amarelo, ele significa isso. Aí ele, qual é a cor? O filho fala pro pai, qual é a cor do coração que você manda pra mamãe? Ele, eu mando vermelho. Então, você sente amor pela mamãe. Mas se você mandasse o amarelo significa... Aí, sei lá, nojo. Começa a mudar a significância, que pra mim era só corações coloridos. Talvez eu mandando pro meu sobrinho, eu mandaria um monte de coração colorido, só porque o amor, porque o coração vermelho seria um amor e seria talvez algo muito cringe da minha parte, mandar um coração vermelho. Mandaria um coração verde. Entendeu? Sabe? E começa a mudar esses significados e aí você começar a perceber que você tá fora da sua realidade e tentar entender como ser confidente dos seus filhos, como você ser o ponto de apoio. E isso cai muito, não deixando você falar, isso cai muito sobre mim, porque acredito que todos os pais, assim como nós, a gente quer proporcionar o melhor para eles. E às vezes a gente cai na falácia de, cara, eu preciso trabalhar muito para oferecer o melhor que eu acho pros meus filhos. E às vezes o melhor que eu acho pro meu filho é dar um colégio muito legal, dar uma viagem muito legal, seja pra lá onde for, Beto Carreiro, Disney, um resort, uma Cabo Frio. Cada um tem a sua realidade, seu sonho de dar alguma coisa pro seu filho. E a gente trabalha tanto, tipo, a gente tá num dia que é não comercial aqui fazendo um negócio que é um trabalho. É um trabalho. A gente tá um trabalho. Só não tá dando dinheiro ainda, mas é um trabalho. É um trabalho. Mas... Cara, e meu filho? Será que ele vai entender isso no futuro? Entendeu? De que, tipo, eu tô aqui tentando proporcionar ali na frente algo melhor pra eles. Mas não tô do lado deles. Isso tudo envolve muito isso. E quando você quer trabalhar mais pra dar melhores qualidades de vida no que você acha pra eles, você perde o contato. E aí começa a ter as bifurcações da vida que você começa a ter que parar e olhar e repensar suas bifurcações da vida. E aí o filme me trouxe muito isso, assim, a série me traz isso de tipo, como me aproximar do meu filho não se distanciando com o trabalho. Cara, isso acho que uma dor de muitos pais, né? Muitos pais. Assim, tem uma coisa que eu tento trazer na conversa com muitas pessoas, não só também com meu filho, é de que
na terapia, falando assim, eu como terapeuta, conversando com pessoas, né? É muito comum ver pessoas ressentidas até com os pais, tipo... meu pai amava mais minha irmã, sabe? Ou coisas nesse sentido e tal. Porque ele dava mais atenção pra minha irmã. E aí, tipo assim, mas tipo, atenção é amor. Entende? Atenção e amor são sinônimos. E não são. Entende? A questão é, atenção é um meio em que o amor, ele pode ser alcançado. Eu posso sentir o seu amor a partir da atenção que você me dá. Mas não é só pela atenção, né? Nós sabemos vários modos, né, de perceber o amor das pessoas, né? Sendo que a atenção é uma das formas mais fáceis de se perceber isso, de se mensurar e tudo mais. E a questão é, o amor, ele não é limitado. Ele não tem limite. A gente não tá pra gente botar um limite no amor. A atenção é. A atenção tem 24 horas, né? Tem, sabe, o quanto de tempo você consegue dedicar para aquilo. Então, sim, você vai precisar, né, dividir a sua atenção entre trabalho, estar com os filhos, um tempinho para você, porque você também precisa de um tempinho, né, para relaxar, para, enfim, se divertir consigo mesmo, jogar um futebol, sei lá, assistir uma série maneira, né, ter um tempo com a sua esposa, ter um tempo com seus amigos, fudeu, sabe? Estudar. Esse é um quebra-cabeça que não encaixa, né? Nunca. Você encaixa de um lado, a peça sai do outro, e aí... E aquilo, né? Curto, né? E é isso, assim. Sim. As nossas profissões disso, de tipo, eu tenho que ter um tempo pra minha profissão também, pra eu estudar a minha profissão. Sim. Porque ela muda o tempo inteiro. Sim. Então, o tempo inteiro tem novidade, tem um remédio novo, tem uma coisa que era muito boa, que hoje em dia já não é mais. Sim. E a gente vai mudando. Então, é um quebra-cabeça que a gente vai puxando de um lado, ele vai soltando do outro, e a gente vai tentando... Ad eterno. Ad eterno equilibrar isso. Exatamente. E aí, o que mais me assustou é esses novos termos, né? Sim. Vamos lá, vamos tentar... Pra quem ainda não entrou nisso, incel, né? Que pra mim era Intel, Inléu, Inel alguma coisa. Que aí você falou, não, é incel, Gustavo. Incel, isso. E aí eu vem em inglês, né? E aí fica invertido. Acho que se fosse em português seria tipo selim, talvez, porque é de cel, de celibatário. E de involuntário, né? São celibatários involuntários. E por que celibatários? São pessoas que não fazem sexo, são pessoas que não têm, e porque involuntário não é porque eles, diferentes, né, de, sei lá, padres que são celibatários, eles são voluntários. Tipo, assim, eu vou, né... Eles optaram por aquilo ali. Exatamente. Pra seguir no caminho que eles escolheram. Exatamente. Então, uma pessoa que é incel é uma pessoa que ela, vamos dizer, tenta ter sexo, tenta ter relações sexuais e não consegue, ela simplesmente não consegue. E ela não consegue, e aí quando ela vai entrar nesse discurso misógino, ela vai entrar nesse discurso do Red Pill, vai entrar nesse discurso misógino sim, em geral, né? Porque o Red Pill, o Incel, já tiveram outros movimentos assim na história, entende? Assim como o próprio nazismo, KKK, enfim, vários outros, que colocam a culpa na mulher, entende? Tipo assim, você não tá tendo sexo, não é porque você está fazendo algo de errado, entende? É porque as mulheres estão manipulando os homens, entende? Assim, em algum sentido. Vamos lá, vamos trazer então um pouco aqui pra adolescência, né? Que talvez a adolescência em si, talvez não seja o sexo. Sim. Talvez seja o relacionamento em si. Ser desejado, ser amado. Isso. Aquilo que em algum momento nós já sentimos. Uhum. Acredito que todos nós já sentimos em algum momento da nosso início da adolescência, de tipo, não faço parte, eu desejo a fulaninha que é a menina mais... Bonita, popular da escola, e
e ela não me deseja. Em algum momento você fala, não serei ninguém. Minha vida vai acabar porque essa menina não gosta de mim. A gente acreditou fielmente nisso. Em algum momento da vida, acreditamos em algum momento que isso aconteceu. Éramos adolescentes. Quê? Éramos adolescentes. Éramos adolescentes, então. Isso também é pra gente conversar um pouco sobre isso, que acredito que todo mundo já passou por isso. Sim. E quando eu li esse incel, na minha mentalidade de um rapaz de 40 anos, eu cheguei a falar, nossa, mas esse celibatário involuntário, ele quase não existe, porque na minha mente veio isso. E acredito que alguns pais vão pensar, alguns homens mais velhos, algumas mulheres que já estão com sua idade adulta, onde já viveram muitas coisas, vão falar, cara, isso é impossível. Só que no período da adolescência, eu voltei, não, deixa eu voltar aquele Gustavo com seus 11, 12, 13, 14 anos, que acreditei em algum momento da vida que eu não ia conseguir ficar com ninguém, que eu não ia conseguir ter uma relação sexual com ninguém. E aí vem esse incel, né? Que é esse sentimento, esse... o incel não é um sentimento. O incel é basicamente poderia dizer, acho que é mais um fenômeno social, entende? Do que até um movimento social, porque não é algo organizado por eles, diferente de feminismo, que é um movimento social, que as pessoas falam assim, sou feminista. Red Pill é um movimento social, por exemplo. Entende? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar no Red Pill, porque ainda não... Eu só tô querendo entender o incel, porque assim... Pra mim, o incel, eu acho que todo mundo em algum momento da vida já falou, caralho, minha vida ela não faz sentido porque fulano, as pessoas que eu desejo não me desejam. Olha só, é isso ou eu tô num caminho errado? É isso mais extremo. Entende? É isso mais extremo. Por quê? Todos nós, em vários momentos da vida, como por exemplo no puerpério, entende? A gente vai passar por momentos de não ter sexo. Normal, nós já normalizamos isso, nós já passamos por isso, nós já entendemos que vão ter momentos na nossa vida que a gente não vai ter sexo como a gente gostaria que tivesse. Porque sexo, o encontro sexual, ele é extremamente multifatorial. E principalmente, tem duas coisas que são extremamente importantes para que haja sexo, que além do multifatorial, tipo assim, se a gente tem um lugar íntimo pra gente se encontrar, se a gente tem dinheiro pra gente se encontrar, tipo, pra entrar nesse lugar íntimo, né, tipo, seja um motel, ou tem uma casa, ou tem um carro, né, ou se a gente tem uma certa maturidade de conhecer os nossos corpos, de poder, enfim, vários fatores nesse sentido, existe um fator muito importante que se chama desejo. Tipo, eu tenho que desejar você e você tem que me desejar de volta, né, e desejo, ele é muito confuso de se explicar. Né? Porque, por exemplo, você pode ter um irmão gêmeo em que vocês são extremamente parecidos, não só fisicamente, obviamente, mas de jeito e tal, e uma menina tem interesse em você e não no seu irmão. Aí tu fala assim, qual é a lógica disso? Tipo assim, ele tem a mesma altura que eu, tem a mesma cara que eu, a gente é basicamente igual, não, eu gosto de você. Entende? Tipo, desejo, ele não é, tipo, é algo que, tipo, existe um padrão certinho, então as coisas vão se repetir, né? Não existe. Então, por encontro sexual, ele precisa ter tudo isso, inclusive o desejo. Porque senão, né, não é sexo, é outra coisa, né? E... Aí por que incel é um período que você, né, não está tendo relação sexual, porém mais extremo? Não é só a crença que você nunca mais vai fazer isso, mas é a crença de que você só não está tendo relações sexuais por culpa de alguém. Desse alguém é a mulher. Entende? No incel, no fenômeno social incel. Se tiver uma outra situação, a gente pode chamar de outro nome. Tá. É só porque, assim, eu quero conhecer, tentar entender um pouco mais dessa nomenclatura e, tipo, a pessoa homossexual que não tem um desejo, ele não consegue encontrar um outro cara
esse cara, ele não é incel. Não é incel. Tá, ok, entendi. Então, o adolescente lá, que ele que ele tem gosto por outro homem, que ele ainda não teve relação porque não foi correspondido, ele não é incel. Ele provavelmente é só um garoto que tá no armário ainda. Não, às vezes não. Tá. É uma piada, mas você entendeu, né? Sim. Tipo, Sim. nesse sentido. E a menina que tem desejo por outra menina e que ainda não conseguiu conquistar aquela menina também não é incel. Também não é incel. Tá. Uma menina que que tem, sei lá, 30 anos de idade e é virgem e ela tem vontade de transar e ainda não conseguiu transar, ela não é incel. Tá. Entende? Porque ela não vai culpabilizar outras mulheres, pelo menos, a não ser que apareça alguém, sei lá, que fala assim, eu sou uma mulher de 30 anos de idade e tal, beleza, tá bom, você pode se chamar incel, enfim. Mas não faz essa parte coisa da do característica, homem... não faz parte da característica desse fenômeno social chamado incel. Tá, é esse foco do homem na mulher acreditar que ele só não consegue por culpa dela. Isso. Não é culpa... Não dela, das mulheres, num geral. Na culpa das mulheres que não gostam dele, que não querem, não têm desejo por ele. Isso. Por que acontece? É mais ou menos isso que eu comecei a falar da questão do desejo. Tipo, o incel, ele vai tentar achar qual é a fórmula do desejo. Porque é isso que vendem na adolescência. Entende? Que é o perfume, que é o cabelo, que é o carro, que é a roupa. O que eu preciso fazer pra conquistar ela? Tem que fazer isso, isso e isso. Aí vamos dizer que o cara vai atrás e não consegue, e não consegue, e não consegue, e não consegue. Até porque na adolescência cria-se aquela coisa Cria-se, né? Tem que usar a roupa tal, o cabelo tal, o tênis tal, o celular tal. As falas tal. Ter tais amigos... E ser legal porque você joga futebol, ou porque você toca um violão, ou você faz isso. Que esse seria o caminho de você conquistar alguém, de você ser desejado. Exatamente. Entendi. Entende? Certo. Beleza. Red Pill. Onde entra o Red Pill e aí? E o Red Pill, pelo que a gente começou a conversar, é o Red Pill do Matrix. Isso. Início do Matrix, que você escolhe. O Blue Pill ou o Red Pill. Isso. O Blue Pill, você vive no mundo das nuvens. Sim, E o Red Pill, ele te traz a realidade. Isso. E que a gente tá num momento de Red Pill bastante intenso, que é uma teoria da conspiração. É quase Sim. isso. É quase isso, mas... Cara, eu acho tão ridículo, cara. Eu não consigo. Olha, eu não entendo... Consigo, cara, eu não consigo. Eu não entendo, assim. Eu entendo que... Eu vejo várias coisas na internet. Eu sou um youtuber fanático, porque eu só assisto youtuber. O youtuber não produtor de conteúdo ainda. Tá chegando. Ainda. Aqui, ó, que eu tô produzindo um conteúdo. Mas assim, é porque o que eu entendo, né, do youtuber, né? Eu antigamente eu só não assistia o youtuber porque eu assistia duas coisas fora do youtuber. Futebol e futebol americano. Agora assiste tudo pelo YouTube. Agora é tudo YouTube. Cazé TV. Cazé TV dominando tudo. E aí, eu vejo vários lados. E eu até faço algumas coisas que eu acho que é interessante, porque eu entendo o algoritmo. Entendo que o algoritmo, se eu ficar vendo... Por exemplo, eu gosto muito de ver o Cazé. E aí, se eu ficar vendo só Cazé, ele vai me entregar só Cazé. Sim. Só que eu começo a tentar procurar outras coisas pra que ele vá me entregando outras coisas, até porque eu gosto de ter um pouco de conhecimento dos dois lados, E aí eu vejo direita e esquerda, eu vejo programa de reforma, vejo programa de futebol, briga de robô, eu vejo umas coisas, meu algoritmo deve ser louco. E aí, cai muito nessa coisa o que um lado só fala... E o que é o outro lado. Aqui no Brasil a gente tem uma polarização muito grande entre direita e esquerda politicamente. E que isso envolve várias coisas, inclusive futebol. Eu acho que o mundo tá bem polarizado, cara. Agora a gente tá vendo essa vertente da direita e da esquerda. E
E assim, eu acho que o mundo tá numa onda de polarização. A gente vê... Antigamente era globalização, né? A gente tinha que trocar tudo com o mundo inteiro. Uhum. Hoje em dia a gente tá vendo ao contrário. Eu vou fazer o meu e eu quero que só o meu cresça para que todos... Sim. Vou botar taxas para que os outros não competem com o meu. Isso. E aí, esse Red Pill vem muito disso, né? Eu tô tomando a pílula vermelha pra minha mente abrir e ver a verdade. Sim. Que verdade? A verdade é que as mulheres manipulam os homens. Mas é isso o movimento? Não, é sério? É isso. É basicamente o incel organizado. Porque o incel, de novo, ele não é um Nossa, eu movimento, tinha outra impressão. Ele não é um movimento social do tipo assim, de que... É isso, muitas vezes você pega pra um jovem que tá só sendo hater na internet, lá, botando o ódio dele, botando a misoginia dele pra fora na internet, e você chama ele de incel, ele vai ficar puto. Ele vai ficar irritado com você. Porque é isso, ele não vai querer dizer que ele é um celibatário involuntário, entende? Agora o Red Pill é tipo assim, não, eu tomei a pílula da verdade, eu consigo ver coisas que vocês não veem. Entende? Então já vem um orgulho, já vem um movimento nesse sentido. E qual é a questão? Que é meio uma teoria da conspiração. Sim, a teoria, é uma das teorias da conspiração, sendo que é uma teoria da conspiração de gênero. Não é da teoria da conspiração que a Terra é plana, não é uma teoria da conspiração de que, sei lá, governamental, que o governo tá colocando chip na gente, lá, não. É de que as mulheres manipulam os homens a partir do sexo. Caraca, eu nunca imaginei isso. Esse é o Red Pill, basicamente é isso. Tipo assim, resumido. Nossa, eu não fazia ideia disso. E aí, assim, então as mulheres manipulam os homens através do sexo. Isso. Não, é porque, então, você tá me apresentando uma coisa nova, eu não quero entrar nessa coisa do tipo, só vou... Tá indo também, né? Só vou ver um lado. É porque eu tento entender o lado do Red Pill. Só que assim, eu não sei se eu vivi uma realidade dessa... Cara, tá. Pra entender, eu não consigo botar esse ponto de vista de tipo... Deixa eu tentar te explicar. A mulher... Porque... Vou dar alguns exemplos. Então, tá? É porque eu vivo numa outra realidade onde, assim... Onde eu vejo mulheres serem massacradas, mulheres sendo... por exemplo, disputas de mercado de trabalho. As mulheres ganham menos do que os homens. Toda mulher sente medo de homem. Em algum momento, em algum grau. Aquela coisa do homem tá andando na rua, a mulher ela vai atravessar se ela estiver sozinha. Sabe o que o Red Pill vai dizer sobre isso? Sabe a coisa mais absurda que o Red Pill pode dizer, e normalmente é em relação sobre isso? É dizer que a mulher que tá fazendo isso, que tá com medo do homem ali, ela causa aquela situação de propósito, entende? Pra ou fazer mal a outros homens, ou pra se colocar de vítima, pra se colocando de vítima e a sociedade abraça aquela mulher e cuida daquela mulher e exclui o homem. E aí vai trazer várias situações daquilo ali que vai alimentando o universo Red Pill. Eu vou trazer uma notícia relativamente recente, e é que, né, uma bolha... Eu também tenho contato das bolhas, assim, também fico sabendo, e até porque eu preciso, e dói ver. Eu procuro conteúdo dos Red Pill, de incel e tudo mais, pra poder saber quais são as queixas deles, pra poder pensar, tá? Qual é a minha opinião sobre isso, tendo o conhecimento que eu tenho. Por exemplo, Daniel Alves foi solto. Soube disso? Soube. E aí, Red Pill já ficou tudo maluco sobre como que as mulheres estão de graça querendo botar cara nas grades, tipo, a base da prisão dele foi uma coisa muito frouxa, né? Não sei qual é a palavra certa, e tudo mais. E vai culpabilizar o quê? Todas as mulheres. Eles vão resgatar, tipo, milhões de casos de estupro
Entende? E vão botar, tipo, todos eles em interrogação. Se é verdade, isso não é verdade. Em dúvida se aquilo realmente aconteceu. E aí vão falar, tipo assim, de vários outros casos de que aconteceram e nem chegou a ser... e foi inocentado. E aí, enquanto as feministas, por exemplo, que é um outro movimento social, né, que luta pela igualdade de gênero, que é totalmente diferente, né, não é, tipo, vamos ver aqui a realidade, né, mas que vai falar, tipo, poxa, esse caso aqui é impressionante como o caso da Mari Ferrer, por exemplo, né, que o cara foi absolvido porque ele teve um estupro culposo, né, ele não teve... Você não lembra desse caso? Eu vi muito no Mundo da Lua. Ele não teve a intenção de estuprar. Ele estuprou sem a intenção de estuprar. Como é que é isso? Ele foi absolvido. Nunca tinha ouvido falar isso. Teve esse caso, famosíssimo, um tempo atrás, de um... Tava numa festa e tal, e o cara levou ela pro banheiro, estuprou ela, mas segundo tipo assim, eu não lembro exatamente todos os detalhes, mas... alegou-se que ela não deu sinais o suficiente para dizer que ela estava dizendo não, e ele estava bêbado e ela estava bêbada, então tipo assim, foi um estupro, mas ele não teve a intenção de estuprar, ele só achou que realmente estava transando, então ele foi absolvido. Entendi. Entendeu? E aí, vai pegar esses casos, e o caso, sei lá, Robinho e tal, e teve aquele caso que o Neymar foi acusado e também foi absolvido, e tal. E aí vão, tipo assim, dizer que, tipo, as mulheres estão... Produzindo conteúdo, produzindo falsas acusações, majoritariamente, tipo assim, como se... E aí, obviamente, se você botar eles atrás contra a parede, eles vão falar, tipo, não, estupro existe, mas não como dizem que existe. Porque se você for olhar dados, os dados vão dizer, a cada 9 minutos, sei lá, tipo assim, menos de um dia, eu não sei exatamente os dados, Renan pode até procurar, assim, quantos minutos, né, uma mulher é estuprada no Brasil, né, mas é um número absurdo. E eles vão falar... Isso não é realidade. Você tem que tomar a pílula vermelha, porque isso não é realidade. As mulheres estão nos manipulando para dizer isso. E elas estão manipulando para dizer isso para quê? Para conseguir ações afirmativas governamentais em prol das mulheres. Tipo, a Lei Maria da Penha. Entendi. Eles são contra, porque são mulheres manipulando homens. Então, pra mim, isso cai muito numa... Cai muito naquela coisa igual do... A Terra é um domo. Uhum. É tão surreal... Sim. Que todas as vezes que eu assisti aquilo... do domo, eu falo, cara... Mas sério que o nego ainda tá voltando pra conversar sobre isso na humanidade hoje? Porque isso cai muito, assim, pra mim, nessa coisa do tipo... Sim. Eu não sei se é porque eu convivo com mulheres, sou médico, ginecologista obstetra, então minha realidade é feminina. Então eu vejo mulheres o dia inteiro, converso, escuto, vejo queixas sexuais, ouço queixas de... Às vezes eu acho que eu sou até psicólogo, tem uma certa psicologia no consultório, porque justamente você escuta cada coisa, mas é porque assim, essa coisa da mulher manipular tudo através do sexo, pra mim entra numa coisa que é... Assim, é porque... Assim, eu não conhecia o Red Pill dessa forma. Pra mim, o Red Pill seria só uma pessoa que fala numa teoria da conspiração de um monte de coisas. Sim. Pra mim, era um grupo de pessoas que acreditava que você tomava um Red Pill, por exemplo. Quando eu entrei no Red Pill aqui, cara, deve ser a pessoa que fala sobre a Terra não ser redonda. E que entra numa teoria da conspiração de que estão mentindo sobre tudo, de que não necessariamente, tipo assim, pode ser que tenha um encontro de várias
coisas de conspiração. De conspiração, de Pode tipo... ser que, né, ele acredite em várias... Ele acredita em várias coisas de tipo que teoricamente são teorias das conspiração, assim. Isso. Tipo, as mulheres estão manipulando sexualmente os homens para que os homens botem coisas, leis a favor dela. Uhum. Aí, nesse mesmo pensamento, é a mesma pessoa que acredita que a Terra não é redonda e por isso que Sim. ele é o dono da verdade. Sim. E que... Mas isso aí são, vamos dizer, coincidências. Mas, o ponto, assim, se você chegar pra ele e falar assim, olha, senhor Red Pill, sei lá, qualquer pessoa que chega aqui, né? E vai colocar que... Chegou a notícia aqui que eu tava querendo achar aqui. Uma pessoa estuprada a cada 6 minutos no Brasil. 62% das vítimas têm 13 anos. Aí, por exemplo, uma pessoa... Tem 13 anos, não. Tem até... Meu Deus do céu. 13 anos. 62%. Ai. Obrigado, Renan. Pode tirar, isso é foda. Que já começa Você tava falando do Red Pill, dos conflitos de conspiração, né? De conspirações. Ele vai... Do meio, igual todo conspiracionista, ele vai negar com, tipo assim, tentando achar aquela coisa que não encaixa, vamos dizer, certinho, entende? Tipo, no que as pessoas dizem. Então, você vai chegar àquilo que você falou. Tipo, mas existem dados falando que homens e mulheres no mesmo cargo, né, mulheres ganham menos. Aí ele vai falar assim, mas mulher tem licença na maternidade. Mulher menstrua e vira e mexe não tá. Então, tipo, ela tem ganho menos. Vão usar argumentos Exatamente. Esse é o movimento Red Pill, entende? Que é um movimento já mais organizado, né? Do que o fenômeno incel, né? Que são, na maioria, adolescentes, ou jovens, adultos, né? Que são pessoas que estão... e para mim, do que eu estudo, e é algo que eu estudei muito mesmo nesse sentido, para mim eles sofrem de machismo, entende? De como é que é estruturado toda a sexualidade do menino quando ele vai crescendo, quando ele vai se criando ali. Então, entende? Vamos para esse perfil dessa criança, assim, dessa criança que vai se tornar um adolescente. Uhum. Como que essa criança cai nesse meio? Porque, assim, é um machismo, às vezes é uma criação, é alguma coisa que... Porque outra coisa que a mim me surpreendeu foi que o buscador, para mim, de dúvidas é o Google. Para nova geração, eles vão primeiro ao TikTok, para depois buscarem outros buscadores. A gente sabe que daqui a pouco vai ser invadido por inteligência artificial em tudo, e que provavelmente isso vai mudar bastante. Mas assim... Vai também depender de qual inteligência artificial, porque tem justamente. Cada inteligência artificial vai ter também vieses, interesses, aquela coisa toda. Justamente. E aí, assim, cada vez mais a gente tá vendo o que eu me preocupo hoje. Eu me preocupo com a criação dos meus filhos. Sim. Certo, eles vão ter daqui a pouco eles vão ter um acesso à internet, vão ter um acesso, mas eu acho que a criação vem da proximidade. Dessa coisa do que eu comecei a falar lá atrás, Sim. Muito tempo para os meus filhos, muito tempo para buscar alguma coisa, para dar o melhor para os meus filhos. Sim. E às vezes dar o melhor pro meu filho eu estar com ele, eu conversar com ele e aí? Como é isso? Tá. Qual é o perfil desse incel, desse Red Pill? Vou fazer uma analogia um pouco curiosa, que eu faço uma analogia muito esquisita. Quantos fios de cabelo faz um couro cabeludo? Vários. Milhares, né? Se eu tirar um fio de cabelo seu, você ficou careca? Não.
Se você é careca, eu boto um fio de cabelo seu, você ficou cabeludo? Não. Não. Mas tem como dizer qual fio de cabelo é realmente importante pro seu cabelo? Todos são, né? Porque se você vai tirar... esse aqui não é importante, 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 você fica careca. Sim. Não é? Então, tipo assim, você ficar próximo dos seus filhos desde quando eles são bebês é importante? É crucial? Não. Porque senão vai chegar um pai que, poxa, não pôde, por milhões de motivos e tudo mais, fudeu, minha vida acabou, sabe? Eu nunca vou conseguir me reconectar com meus filhos. Não, você vai, sabe? Tá tudo bem. É um fio de cabelo a menos. Entende? Mais ou menos a analogia. Sim. Porque é extremamente multifatorial como é que a gente pode estar fazendo isso. São muitas questões. E aí, uma das questões que eu acho mais importante ter colocado, quando você começou a falar e eu pensei nisso, é o seguinte. Existe um movimento muito importante na adolescência, que é o afastamento dos filhos dos pais. Isso vai acontecer. Isso é importante de acontecer. Entende? Porque, por exemplo, hoje em dia, os emojis ganharam um novo significado e você não sabe. Por quê? Porque eles fizeram de propósito pra a gente não ficar sabendo. Porque eles querem se comunicar sem que a gente fique sabendo o que eles estão falando. Assim como na sua época, você também criou uma forma de se comunicar de um jeito para que seus pais não soubessem que estavam comunicando. Eu lembro quando... e na minha época, quando eu tinha 13 anos, foi quando comecei a entrar na internet, foi quando começou a surgir a internet. Realmente, né? Eu lembro do bate-papo UOL, sabe? Que era... Uau, sabe? Pô... Eu sou mais antigo. Não, eu sei que você é mais antigo, mas a internet começou mais ou menos ali, assim. Eu não lembro se antes tinha, sabe? Entra o Mirk. Ih, nem... Isso aí também você não é dessa geração, tá? O Renan também não é do Mirk, não. Então, eu sou do Mirk. Que eu ainda. Pô, Mirk, ele não sabe nem o que é ICQ. Isso aí. Sabe, pô. Pô, tô entregando minha idade aqui. Você falou 40 já, pô. Isso aí é tranquilo. Então, eu lembro quando eu comecei a entrar na internet e tudo mais, que, por exemplo, eu lembro que 2 pontos e um parêntese era um sorrisinho. E eu lembro que meu pai olhava pra aquilo e tipo assim, por que você botou 2 pontos e um parêntese? Eu tipo, não pai, olha de lado, sabe? É um sorrisinho. Tipo... Sim. A gente queria, né? A gente quer se distanciar. Não necessariamente que o seu filho vai querer. A questão é, nem todo mundo tem uma boa relação com os pais. Entende? E a gente também, e não só boa relação, porque, vamos dizer, não é a coisa mais confortável do mundo falar de sexo com os pais quando você tá começando a descobrir sobre sexo. Mesmo que você tenha os pais mais gente boa do mundo, né? Tipo, é desconfortável, sabe? Pô, imaginar que seus pais transam, que desconfortável, e tipo, falar que é muito comum vir a vergonha junto com a experiência sexual, tipo assim, nossa, eu desejo essa pessoa, mas ai, que vergonha de falar que eu tenho desejo nessa pessoa, sabe? Ou que... Enfim, é um processo muito íntimo, e íntimo quase solitário de uma certa forma, né? Você não quer... você não quer que seus pais participem do seu desenvolvimento sexual, né? Então, esse processo de distanciamento, ele é natural e ele é importante. Entende? Antes que a gente comece a achar aqui que, tipo, vai ter algum jeito de eu estar sempre, tipo assim, super amigão do meu filho, lá e tal, não vai acontecer. Sabe? É importante isso. E é exatamente nesse momento que ele se distancia de você, é o momento que ele mais se aproxima dos amigos, que é na adolescência. Né? Na infância, você como pai, você é um mundo para aquela criança, né? Tipo, meu pai é super fortão, inteligente, tem aquelas brigas clássicas, tipo assim, meu pai falou isso, não, meu pai falou diferente, qual pai tá certo, né? E as crianças querem uma porrada porque saber qual pai tá certo, porque o pai é a verdade. Uhum. Na adolescência, o pai tá errado. O pai tá errado. Entende? O certo são os amigos. Entende? Que é tipo assim, porque aí o social se torna muito importante. Tipo,
se eu consigo um grupo de amigos, né? Se eu tenho um grupo de amigos bom, se eu tenho um grupo de amigos que são parceiros, que são, né, que se gostam, que conseguem se conectar assim bem, né? E tipo, pô, não quero mais a sua participação aqui, eu quero viver isso daqui. É um processo extremamente natural e tudo mais. E aí, então, por que é importante esse fio do cabelo quando você tá com seu filho desde criança, em que você permite, por exemplo, ele errar e te mostrar que fez errado, entende? Porque quando a merda acontecer na adolescência, ele vai recobrar aquilo, entende? Ele vai chegar, tipo, pô, deu merda, o pai deu merda, entende? Porque ele vai precisar de alguém que resolva, e ele, na adolescência, ele não vai saber resolver. Ele vai procurar você. Se você não tivesse feito isso quando ele era adolescente, é possível que ele não te procure. É possível que ele procure os amigos, ou que ele tenta resolver por ele mesmo, sem ter as ferramentas necessárias para resolver. Entende? Então é um fio de cabelo importante, mas de novo, é um fio de cabelo. Você pode trabalhar isso de outras formas. Que mais? Eu acho que assim, acredito que essa proximidade com a criança é interessante, como criação, como... Querendo ou não, eu não gosto muito de passar isso pra escola, sabe? Essa obrigação dessa... Mas eu acho que a escola pode alimentar isso na criança, de mostrar um mundo de diversidade, dessas coisas. E acho que... Mas é difícil, sabe? Eu acho que é difícil porque a gente tá no mundo... Eu e minha esposa, a gente tava conversando sobre isso, de como é que vai ser, né? Eu leio bastante, eu lembro de um menino que entrou numa creche em Santa Catarina e não lembro se atirou ou matou um monte de crianças. E naquele período eu comecei a ler bastante sobre isso, lógico, com filho em creche, para tentar entender um pouco. Sim. E aí veio muito essas coisas dos Discords, né? Que é o novo bate-papo. Sim. Que vai mudando de aplicativo para aplicativo. Hoje é o Discord, que é o local de conversa, onde não tem uma fiscalização, tem várias comunidades. E como isso eu vi vários alertas, mas sempre naquela mesma busca do como alcançar isso, como proteger nossos filhos, nem que sejam o agressor, nem que seja o agredido, né? Sim. E isso eu acho que é a nossa sociedade, né? Sim. De como a gente vai buscar esse caminho para essa conversa plena, né? Sim, é isso. Então, por exemplo, você conseguiu conquistar uma boa relação com seu filho desde a infância. Maravilha. Uma coisa muito importante para tudo isso. Outra coisa muito importante que eu acho que seria bom para evitar isso. Cara, convida os amigos desse seu filho pra dentro da sua casa. Conheça os amigos do seu filho. Assim, eu sempre brinco com Marinas que lá em casa, como são 3, basicamente de 2 anos de diferença entre o mais velho e o mais novo, eu acredito que lá em casa, eu sempre falei com ela, vai ser noite do hambúrguer, noite da pizza, noite do sei lá o quê, justamente pra trazer os filhos pra dentro de casa, pra trazer os amigos pra dentro de casa. Isso. Eu sou um cara que eu sou muito extrovertido com criança. Na sala de aula das crianças eu brinco com todo mundo, faço palhaçada. Sim. E porque eu desejo isso, né? Eu tento entender esse sentido e ser esse pai legal. Sim. Mas sei que em algum momento eu vou ser o pai babaca, né? Aquele pai bobão, o pai... que tá me fazendo pagar mico, pai, pelo amor de Deus. Os amigos do seu filho vão te admirar naquele momento mais do que seu próprio filho. Justamente. Eu sei que esse momento vai chegar. Só que assim, eu acho que esse é um dos caminhos, né? Você trazer... Sim. Eu lembro que na minha adolescência, vários pais de amigos faziam isso. E era muito legal, a gente chegava na casa, era um espaço onde eles não se metiam, eles ficavam lá na cozinha, a gente ficava na sala, mas a gente tava ali. Sim, exatamente isso. Que acho que é uma boa frase, é aquela diga com quem andas que eu te direi quem és, assim, né?
que eu acho que vai ajudar muito os pais de adolescentes nesse sentido. Cara, conheça os amigos do seu filho. Tipo, você vai conhecer muito do seu filho, sabe? De como é que tá a vida dele. Conhecendo também os amigos que ele gosta. E por que ele gosta dos amigos. Ele tá trazendo pela problemática, sabe? Tipo, às vezes, imagina se seu filho começa a andar com pessoas que você talvez não gostaria que ele andasse. Porque é uma coisa que pode acontecer, né? E aí entra um outro problema. Tipo, pô, cara, tô vendo aqui que esse cara faz umas coisas que eu não concordo, esse garoto, sabe? Ele fala umas coisas esquisitas e tal. Então isso já é um alarme, mas não do tipo assim, se você tentar bater de frente, cara, você vai perder. Se você... já aconteceu isso comigo, assim, de eu estar andando com um grupo de pessoas e meus pais verem, e eu achei a abordagem deles muito interessante, que na hora eles só me ligaram, presta atenção nisso, Sim. que eles falaram, nossa, fulano é diferente, né? Aí nossa, tem umas atitudes Sim. bem diferentes do que a gente costuma fazer. Aí E aquilo ficou na minha cabeça. Sim. E aí eu comecei a observar as atitudes, como antigamente eu achava que era algo exótico. Descolado. Ai, que descolado, que exótico, nossa, que corajoso, que isso, que aquilo. Pra começar e falar, cara, não é um dos princípios que eu desejo pra mim. Sim. Aí aquilo começou a bater dentro da minha cabeça, que talvez ele falasse, olha só, fulano é um babaca. Fulano... você não entende não nada, vale nada. Não sei o quê. Sim. Talvez a minha posição fosse, porra, tu não sabe da minha vida, tá entendendo nada. Sabe? Mas eles só jogaram. Sim. Só. E aí eu comecei a prestar atenção e falar, realmente. Sim. É mais ou menos isso, assim, de, tipo, é uma boa tática, por exemplo, que seus pais fizeram, que é isso, de você vai precisar estar mais perto do seu filho, mas não, tipo assim, de urubuzar ele, ou de ficar, né, tipo, não posso deixar você fazer nada, mas de ficar mais atento se você vê que ele tá atendendo para um grupo que você não concorda com as atitudes, que você acha que são uma questão mais assim, de ficar mais atento, aí você pode fazer o quê? Se é um grupinho da escola, e você tá vendo que esse grupo é ali, e seu filho tá aqui, entre em contato com a escola, conversa com a escola, tipo assim, pô, como é que é esse grupinho, como é que eles agem, como é que tá isso aqui, como é que isso aqui tá influenciando no comportamento do meu filho dentro da escola. Tem essa troca com a escola, né, nesse sentido, pra ter um time, né, nesse sentido. Porque aí você vai conhecendo, tipo assim, se você tentar ir direto na fonte, entendendo que a adolescência, ele precisa desse afastamento, ele precisa desse movimento. Eu acho até que na hora que se você for ao combate direto com o adolescente ou com esse grupo ele vai se proteger. Se proteger através de máscaras, não. Nós somos os super tranquilos, não. Exatamente. Só que assim, pra perceber, eu acho que tem que estar próximo, né? Você tem que olhar. Com certeza. Sim. Esse exercício que eu acho o difícil, assim, para alguns pais tenham esse exercício de tipo, vou olhar para o grupo que o meu filho está andando nesse momento. Às vezes para alguns pais pode ser mais difícil, né? Sim. Uma coisa que eu achei muito curiosa quando meu pai faleceu foi a quantidade de amigos meus dizendo quanto que o meu pai, ele foi uma figura paterna para eles também. Muito. E é isso, assim, o meu pai, ele também trabalhou muito, também tinha muitos momentos que ele também não estava tanto em casa assim, mas também naquela época também não tinha o celular, né, como essa coisa que nos rouba a atenção, que é horrível, mas é isso, meu pai quando estava presente, ele era muito presente, né, em casa assim, e com meus amigos e tudo mais. Ele era esse bobão que você falou de fazer bobagem. Eu ficava, ai, pai. E meus amigos, isso de Renato! Sabe? Achando ele máximo por causa disso.
E no final de tudo, eu também achava, mas também não podia, tipo, também dar muita bola, aquela coisa toda, sabe? E Porque tinha vergonha também. Sim. Né? Mas eu acho que essa questão de você, quando puder estar presente mesmo, né? E fazer isso, que meus pais também faziam isso, de sempre tentar, tipo, cara, precisa de alguma coisa, a casa tá aberta, sabe? Se precisa de espaço na casa, beleza, a gente vai pra cozinha, vocês ficam com a sala, sabe? Vamos fazer um churrasco? Vocês querem que eu faça o churrasco ou vocês querem que eu deixe vocês fazendo churrasco? Ah, pai, eu quero que você faça churrasco. Show, eu faço churrasco. Ah, não, pai, eu quero fazer churrasco. Beleza, vai lá, ó. Você quer eu quero uma participação minha de alguma coisa? Eu quero que você compre as coisas do churrasco. Tá bom, comprei as coisas do churrasco. Toma aqui, eu tô ali, o que você precisar, toma aqui e tal. Então, tipo assim, era um presente não presente também, né? Sabe, como você trouxe, assim. É um não presente supervisionando, né? Que no final de tudo, dá pra resumir toda a paternidade nisso, né? É você estar supervisionando. Entende? De longe ali, assim, né? Por exemplo, quando você tá falando de um bebê pequeno que quer subir no sofá, por exemplo. Tipo, se você ajuda a criança a subir no sofá, você tá atrapalhando a criança. Porque ela tá perdendo a oportunidade de se desenvolver e aprender. Se você fala assim, ela tá subindo no sofá e você não faz nada, ela pega e cai e bate a cabeça, você também não tá fazendo um bom trabalho. É a parada de ficar assim. Sabe? E a criança vai cair, tu pum, pegou a criança subiu, subiu. Mas mesmo, não muda nesse sentido na adolescência, sabe? Sendo que acontece, na infância, ela tá se desenvolvendo psicomotor, né? Tá desenvolvendo social? Tá. Mas na adolescência, cara, o desenvolvimento é social. Entende? É nisso. Aí vai chegar, tipo, pai, eu quero ficar com a menina e ela não olha pra mim e tudo mais, lá. E aí, o que você faz com o seu filho que tá frustrado, que tá chorando porque uma menina não te dá bola, sabe? Eu acho que hoje é muito fácil falar porque eu não tô vivenciando, né? Sim. Então, dá aula aqui de tipo, não, vou sentar com ele, conversar e tal, explicar. Mas quando você não está vivenciando, é muito mais fácil. Com certeza. E você que tá mais entrosado, a gente já falou de 2 grupos aqui que eles se tocam, né? Que é o Incel e o Red Pill. Uhum. Tem mais algum outro grupo desse mecanismo aí que eu ainda não conheça? Cara, tem um outro que eu esqueci o nome, não lembro mais, porque ele é pequeno, ele é muito localizado nos Estados Unidos. Tem mais um também, eu não lembro o nome agora. Porque quando foi na época do Red Pill, eu pesquisei sobre... Na época do Red Pill, né? Hoje também ainda está a época do Red Pill. Eu pesquisei muito na época do... Que tava todo mundo falando do Calvo da Campari, que também é Red Pill e tal. E eu pesquisei sobre isso e aí eu vi que tinha mais um, mas era isso, era algo muito localizado nos Estados Unidos. Mas qual é a intenção desse outro grupo, assim? É também essa coisa da mulher, da verdade absoluta? É a mesma coisa. É porque é é sempre uma tentativa, porque como é que eu vou tentar explicar isso de uma forma? É sempre contra as mulheres? Não é sempre contra as mulheres. É sempre um movimento fascista. Reacionário, entende? Porque, tipo assim, quando você faz um movimento, por exemplo, sendo bem direto, né? Uma indireta bem direta. Você bota assim, Make America Great Again. Vamos fazer os Estados Unidos ficar maravilhoso, bom de novo. Isso. É basicamente o quê? Vamos transformar os Estados Unidos em mais imperialista do que ele tá hoje, porque ele já foi mais imperialista. É basicamente isso. Entende? Quando você vai olhar ali, quando você vê um movimento branco de... Aqui, MGTOW. Tinha um outro ali. Mas é isso, assim. Tem ali, Red Pill, Incel, MGTOW. São grupos masculinistas. Entende?
E aí o grupo masculinista, sim, são sempre ódios das mulheres. Entende? Mas você pega, tem vários outros movimentos que vão acontecendo, que é tipo assim, um movimento branco, que vão falar, tipo, esse movimento negro, ele tá roubando coisas porque ele tá conseguindo leis, tipo, anticotas e tudo mais, e aí vai tentar a supremacia branca, por exemplo. Existe esse movimento hoje em dia, né? Tem um movimento contra pessoas com deficiência, falando que pessoas com deficiência estão roubando direitos de pessoas, que não deveria existir direitos de pessoas com deficiência. Entende? Umas coisas assim que eu... É difícil de entender, né? De acreditar, né? Algumas coisas que... Eu acredito que a internet amplifica muito isso, né? Muito. De tipo, essa coisa do nicho, que vai ganhando voz e geralmente tem um discurso muito pautadinho. Sim. Eu lembro que eu lembro da Terra não ser redonda. Terra plana. Da Terra plana, o movimento de Terra plana. Eu fui pesquisar, porque eu queria entender o argumento que o cara vinha, o porquê que ele falava aquilo ali. Porque assim, eu me interesso sempre na medicina eu também. A doença causa hipertensão. Mas por que ela causa hipertensão? Então eu sempre fui na causa, eu gosto da fisiologia da coisa. Você não gosta da parada dada. Tipo assim, isso. Peraí, qual é o caminho daqui, né? Isso, o que fez o cara pensar disso e chegar nisso? Sim, tem então salto lógico aqui, você não gosta desse salto lógico. Eu fui, e aí eu comecei a ver algumas entrevistas, algumas coisas e tal, e tentar entender, assim, geralmente são pessoas com bons discursos, e que geralmente quando batem com pessoas com nível técnico, aí elas se quebram. Porque aí você tem algumas quebras. Cara, o pior de tudo é que quando eu vejo alguém que tem um bom discurso com alguém que pode até ter um bom discurso, mas que é muito técnico, eu não vejo elas se quebrarem, sabe por quê? Que foi uma coisa que eu até... Eu vi, tinha no Inteligência LTDA, de um podcast, que ele pegou 3 terraplanistas e pegou o Sacani, o Pirula? Mais e eles ficaram, tipo, acho que 8 horas sei lá, eles ficaram muito tempo num podcast gravando. Mas aí tem momentos que, por exemplo, o terraplanista, ele não consegue e aí eles começam a fugir para a conspiração. Exatamente, mas quem é conspiracionista, quando foge para conspiração, eles torcem, sabe? Entende? Mas assim, essa coisa da mulher é porque eu talvez não entenda. Sim. Talvez pra mim seja difícil entender, porque eu faço parte de uma bolha. Sim. Onde eu entendo a mulher como o outro lado. Mas, Gustavo, não é pra entender. Não é pra entender. Cara. Mas assim, é que eu sempre tento buscar da onde essa pessoa tá puxando isso. Como o incel, no início, quando a gente tava falando sobre incel, a pessoa que não consegue ter uma relação, não consegue ter, sei lá, não só uma relação, né? Involuntária. Celibatário involuntário. Um celibatário involuntário. Na minha realidade, assim, no meu ponto de vista, eu olho para aquilo e falo, cara, talvez o adolescente de 12, 13, 14, 15, 16 anos, talvez tenha esse sentimento. Mas como você falou, uma mulher de 30 anos, um cara de 30 anos, o que tá acontecendo? Aí eu já começo assim, é uma patologia. Que eu já caio naquela coisa da medicina. Ou da psicologia, que é provavelmente uma patologia mesmo. Então, não necessariamente. Porque, cara, são tantas coisas, Gustavo, tantas coisas. Eu já atendi gente que tinha quase 30 anos que era virgem. Entende? Mas involuntário? Ou, por exemplo, porque assim... Difícil você... Entende? Porque, por exemplo... Porque, assim, o voluntário, eu até acredito, assim, naquelas pessoas que, cara, não, eu tô me guardando pra pessoa certa. Cara... Seja por qualquer forma de pensamento. Beleza. Casos, situações, cada vivência é muito difícil, porque, tipo assim, que é um ponto... Não querendo ser grosseiro, entende? Mas, tipo assim, quando você coloca assim...
Quando eu boto o meu ponto de vista, e esse é muito dos problemas, por exemplo, dos terraplanistas, porque eles só conseguem ver o ponto de vista deles. Então, justamente, Entende? é por isso que eu tô falando. Sair do seu ponto de vista. É justamente, então, é isso que eu tento sair sempre. Uhum. Mas é porque nesse incel é difícil. Pensa o seguinte. Eu não sei muito, eu não conheço muito ele. Não conheço ele, mas eu não consumo muito conteúdo dele. Mas, e ele não é incel, tá? Pelo todas as características. O Felca. Você já ouviu falar do Felca? Uhum. Entende? Mas pelo que ele traz, pelo pouco conteúdo que eu acabo vendo dele na internet, que ele tá super bombando na internet hoje em dia, ele sempre traz que ele não tem essa vida sexual, tipo assim, super bombando. Tipo, teve até uma brincadeira que ele ficou afim da menina Veneno, lá e tudo mais. Mas, por exemplo, ele ficou do lado dela, numa live, que a gente viu isso. Tava super rolando um puta climão, super climinha entre os dois, tipo assim, e tal. Eles botando vídeo dos dois, da IA se beijando e tal. Não aconteceu nada. Nada. Mas você vê outras coisas dele falando, ele tava super afim de ficar com ela. Entendeu? Entendi. E depois ela começou a namorar um outro cara. E aí depois teve mais conteúdo sobre dele chateado porque ela tava namorando outro cara. O que é fantasia? O que é personagem? Se Felca é um personagem? Se isso é o que tá acontecendo? Eu não sei. É só um exemplo, entende? Porque o que aconteceu ali, vamos dizer que aquilo ali não são personagens e tá acontecendo, é uma oportunidade real. De estar um garoto, tá do lado de uma menina, a menina tá afim de ficar com ele tá afim de ficar com ela, e não acontecer nada. Porque, então, é difícil eu ver isso, porque acredito que isso aconteça, aí eu falo, cara, mas isso é a minoria. E lógico que é um grupo de minoria. É um grupo totalmente de minoria. Justamente, entendeu? Sim. Então, quando eu olho isso, eu tenho toda hora me policiar pra voltar. Não, beleza, mas é um grupo de minoria. Sim. Esse grupo de minoria que ganha uma amplificação por causa da internet. Isso. E aí é entender, sabe? Eu tento entender um pouco disso, mas é difícil, eu sei que é difícil. E assim, na minha paternidade, aí eu começo, cara... Desconfio que o meu filho tá seguindo um caminho desse de uma timidez excessiva, um comportamento que acredito que pro Felca, já que a gente falou nele, seja muito difícil, já que ele reclama, ele fala que ele não tem uma vida sexual prazerosa, E aí, pra onde eu levo esse menino? Terapia, né? Eu acho que... Eu imaginaria que era essa a resposta, entendeu? Porque... Não, terapia é uma delas, não é o que vai resolver tudo, obviamente. Lógico. Também, mas é terapia porque essa pessoa ela precisa se entender no que... Porque, por exemplo, timidez. Timidez é uma doença? Não. Timidez não é uma característica, entende? O problema é como é que você se relaciona com a sua própria timidez. Entende? Porque uma coisa... Vou botar o seguinte. Eu tô aqui e tá você com o pessoal conversando. Eu tô com muita vontade de falar com vocês. Eu quero participar. Meu desejo é estar lá. Entende? E minha timidez me impede de ir falar com vocês. Beleza, vamos conversar sobre essa timidez. Vamos tentar entender como é que a gente pode arranjar um jeito, uma entrada para que você possa se deixar estar um pouquinho vulnerável, entende? Para estar lá no meio, para poder estar vivendo isso que você quer viver e tudo mais. Porque o problema da timidez é quando ela te impede de ver coisas que você quer viver. O problema é que muitas vezes as pessoas acham que timidez está num ponto tipo assim, eu tô em casa, vai ter uma festa, eu não quero ir pra festa. Por quê? Eu sou tímido, porque eu vou chegar lá, vai ter muitas pessoas, eu vou ficar desconfortável com aquela quantidade de pessoas que tem ali, eu não me sinto confortável em dançar, tipo assim, me causa mal-estar estar nessa festa.
não vai. Não vai nessa festa. Você não precisa ir pra essa festa. Entende? Aí a gente vai entrar em terapia aqui, porque eu já sou do outro ponto, assim. Porque, assim, eu já fui um rapaz tímido, assim. Uhum. E eu acho que ir para a festa, eu acho que faz parte. Pra você quebrar esse... Cara... Eu soava frio em ir pra festas. A questão é, pode ser. Porque, de novo, terapia tudo depende. Tudo pode ser. Então, por exemplo, cara... Porque uma coisa é você entender como é que são os seus sentimentos. E os seus sentimentos, cara, eles são tão plurais, eles são tão conflitantes. Porque, tipo assim, caraca, vamos dizer, tem a festa. Eu quero ir pra festa. Isso é um desejo. Porém, eu fico desconfortável de ir pra festa. E ficar desconfortável me deixa ansioso de ir pra festa. E aí, o que eu faço em relação a isso? E muitas vezes, ir pra festa pode te ajudar, porque aí pode vir um amigo que vira um mediador bacana, que ele te ajuda nisso e tal, e coisa, e você desenvolve aquilo ali e você é exposto a isso, é muito bom. Agora, vão ter pessoas, e de novo, probabilisticamente falando, né, quantidade de pessoas, vão ter, né, aquela coisa de você ter uma quantidade maior no meio, né? Uma curva de Gauss. Você vai pegar e vão ter pessoas que vão falar assim, você não tá entendendo. Não é que eu vou ficar nervoso na festa. Eu não quero ir na festa. Entende? E eu forçar essa pessoa a ir na festa, eu vou estar só piorando a vida dela. Então. Entende? Cada um é uma terapia. Total, cada um é uma terapia, senão não é terapia, entende? Porque entendo toda essa coisa aí do... mas é só pra entender e tentar ajudar, né? Como posso... Eu acho que essa questão da curva de Gauss é um bom exemplo, que é o seguinte. A terapia, ela não é feita pra você trazer todo mundo pro centro. A terapia não é do tipo assim, qual é o normal? É ir pra festa? Olha só, tem que ir pra festa. Não é isso. É sobre como é que você é, quais são as suas características, quais são as suas vontades, quais são as suas necessidades. Você conhecer a si mesmo, você saber como é que você funciona, como é que você quer se relacionar com o mundo, não só o mundo se relacionar com você. Entende? E aí você agir conforme as suas necessidades e não como supostamente as pessoas acham que é o normal. Entendeu? Então, por exemplo, cara, eu quero me socializar, mas eu não quero ir pra festa. Vão ter pessoas que vão falar o seguinte, isso é incoerente. Não é. Cada um é cada um. Entende? E essa pluralidade é que a gente tem que entender e entender que tem os extremos, né? Uhum. E esses extremos que eu acho que a gente quer tem que puxar, né? A gente quer, tipo assim, vem pra cá pro meio... E entender esses extremos, né? Porque hoje o que eu quero entender é o extremo do meu filho. Sim. Se meu filho cair nos extremos, como lidar com esse extremo? Porque acredito que todo mundo quer ter o filho, sei lá, extrovertido, aquele que fala, aquele que estuda, aquele que não dá problema, né? Aquele filho que faz o que todo mundo, o que talvez deveria ser feito. Mas... a grande maioria, eu que tenho 3, vou ver que são 3 personalidades. Totalmente. Já tô vendo. 3 personalidades diferentes, cada um ao seu modo, cada um. E entender a particularidade de cada um. Assim como, tipo, tem a minoria, né, que são esses extremos do garoto que não quer ir pra festa e tudo mais, lá. Gente, e o garoto que faz tudo? É uma puta minoria. Entende? Eu conheci na minha vida toda um cara, na época do colégio falando assim, que ele fazia tudo. Ele era o primeiro da escola, tipo assim, CDFzão, tipo, cabeçudo, esperto pra caramba, jogava bola pra cacete. Jogava muita bola. E não estudava. Não, estudava pra caramba também. Ele tipo assim, ele era o garoto esforçado, tipo, que ele não era, tipo, o inteligente. Ele era esforçado de estudar. E tinha resultado, né? Tipo, só esforçado, estudava, tipo assim, era o primeiro lugar de tudo. Jogava bola, bonito. Gente boa pra caramba, tipo assim, ninguém
tipo, odiava ele. Todo mundo Tinha chulé, achava... aposto. Gente, eu não sei, sabe? O cara era foda, sabe? Todo mundo gostava dele. Clauson. Pô, gente boa pra caramba. E... minoria. Quantos você conhece assim? Sabe? Minoria, entende? Entendemos que esses grupos estão aí. Sim. Red Pill. Incel. MGTOW. Que é lá nos Estados Unidos. Certo. E temos que... Cara, é isso, são grupos... Como é que você disse, que eu achei bem interessante a frase? É liberdade com vigilância, como é que é isso? Supervisão. Uma supervisão, é uma eterna supervisão, cara. A gente vai ficar nessa supervisão. Porque e manter a vigilância, né? Essa liberdade com vigilância, que eu acho que pra gente tentar... Eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu acho que simboliza muito o meu desafio, assim, porque eu acho que educar meninos é mais difícil do que educar meninas. Você diz isso porque você tem meninos? Não, eu sonhava em ter meninas. Sim. Porque eu acho que menina, você fala, olha, cuidado com aquele ali, cuidado... O homem, ele vive a gente vive num momento, ou a gente sempre viveu uma coisa que o homem, ele tem que pegar o cabelo da menina, puxar o braço da menina, o não que ela tá falando, ela quer, mas ela tá falando não, sabe? Sim. Coisa que eu vivenciei na minha adolescência e que você chegar pro menino e falar, não, cara, o não é não, tá? Ela não quer. Se ela falar não, é não. Não puxa o braço dela, não puxa o cabelo dela. Mas isso não é difícil de explicar. Não é não. Cara, é difícil. É difícil porque o pai, nesse momento que você vai falar não é não, o pai, ele não tá tendo voz. O pai, ele não é o legal. O legal é os amigos que vão fazer. Pô, gente, mas não é fácil também chegar com uma menina e falar, isso. Quando você falou, tipo, você não pode deixar os outros meninos fazerem isso e tal. Porque você fica com puta medo do que vai acontecer com ela, entende? Por isso eu tô falando assim, eu acho que é mais fácil pra você, e um dia eu quero trazer um pai de menina aqui, por exemplo, né? Pra conversar sobre isso, né? Como é que é ser pai de menina, né? Nesse mundo, machista pra cacete, esses medos que tem. Porque nós temos meninos só, né? Infelizmente, Bruno tá dodói, né? Tá doente. Ele tem uma enteada, né? Poderia falar um pouco sobre isso também, né? Eu acho que seria interessante porque eu tenho essa coisa do... Quando eu tive o Caio, eu falei, cara, agora eu vou ter que criar um menino pra ele respeitar as mulheres e não ser o machista, o incel, não ser esse red pill. Sim. E ao mesmo tempo... quando vieram os três, eu falei, cara, o desafio agora é bem maior. Sabe qual é a melhor forma que eu falei isso? Foi semana passada que eu gravei com o Bruno sobre o Dia da Mulher, Internacional da Mulher, e a gente trouxe mais ou menos essa questão, né? A gente até falou sobre a Nana Queiroz, que ela tem um livro muito bom, que é Os Meninos São a Cura do Machismo, né? A causa tá arriscada assim, e bota cura. Que é o seguinte, a melhor forma de você educar os meninos, principalmente na adolescência, mas desde criança já nisso, é você tirar um pouco do egocentrismo que a gente tem masculino, que é você ensinar a criança a lidar com a frustração que ela está sentindo. Por quê? Como é que nós fomos ensinados? Não leve o não como resposta. O que é não levar o não como resposta? Você levou um não, você está frustrado? Lidar com essa frustração você vai insistir até você conseguir o sim. Entende? Então, quando você consegue lidar começar a ensinar com a frustração com a criança, com um tipo assim, eu sei, eu tô entendendo que você tá magoado, que você não conseguiu isso e tal, mas
tá tudo bem, a gente às vezes não consegue aquilo que a gente quer, sabe? Um movimento um pouco mais de aceitação e menos essa coisa coach de você precisa, sabe? Assim, Você eu tá acho que é um papo entendendo? muito longo esse, até porque, assim, eu vejo meu filho. Sim. Eu tenho 2 filhos de 1 ano e 4 meses. Uhum. Eu falo não pro Caio de 4 anos, o Caio entende. Claro. Caio, não pode fazer isso. Ele já tá um Caio- pouquinho na frente no entendimento disso, sim. Isso. Os 2 de 1 ano e 4, fala não. Mesma coisa que nada. Tudo bem, faz parte. Faz parte. Sim. E aí, assim, é quase essa memória infantil Sim, é porque de tipo, cara, eu tenho que conseguir aquilo ali. Não importa. não é à toa que a gente, quando um adulto de 30 anos faz uma merda nesse nível, as pessoas falam assim, ah, tadinho, é só um menino. Entende? E já um garoto negro de 8 anos, que na favela, tipo assim, ele com certeza tava envolvido naquilo, porque também tem questão de raça ali envolvida, entende? Entre várias outras coisas. Então, o que é isso que você falou, tipo assim, tem uma questão infantilizada nessa questão, tem, mas é porque a masculinidade, o que ela é ensinada? Ela é ensinada que eu preciso ser desejante, eu preciso desejar. Porém, não é o desejar o que você quer desejar. Você tem que desejar o que eu estou determinando que você deseje. Você precisa desejar ser bem-sucedido na sua empresa, você precisa ser rico, você precisa desejar mulheres, você precisa desejar muitas mulheres, você precisa desejar, sabe, tal. Se você deseja qualquer coisa fora, você tá errado. Por exemplo, se você deseja homens, você tá errado. Você não pode desejar outros homens. Entende? Se você deseja ter um trabalho mediano, sabe? Tipo, beleza. Tô ganhando aqui 3 mil reais por mês. Pô, pra mim tá tudo bem. Não, tá errado. Tipo, cadê tua hombridade? Cadê tua virilidade? Você tem que, né? Querer mais. Conquistar mais. Entende? E nesse tesão de preciso de mais, como é que você vai conquistar tanta coisa se você aceita os nãos que as pessoas te dão? Entende? Uhum. É justamente isso. Então, não pode acontecer. Então, você vai dentro desse... No gênero, quando você vai ensinando as meninas, desde criancinha, a isso, a não insistir no não insistir no que ela quer, não, tipo, ceder, lá. E sempre instigando o menino a, tipo, você tem que ir mais, você tem que, sabe, tipo, não aceita o não como resposta, e se você não conseguiu por isso, você tenta do outro lado, e tal, e vai criando todo esse arquétipo, todo esse imaginário do homem, que se ele quer, ele vai fazer acontecer. Entende? Porque tudo que importa pra ele, e aquilo que eu falei com você antes da gente gravar, isso também não é só dito, isso é nos trejeitos, isso tem, sabe, uma comunicação não verbal, sabe? Eu lembro de uma imagem, cara, que eu lembro quando eu era adolescente, eu super, tipo, é isso mesmo, porque eu achava que era isso, que eu tava dentro dessa lógica também. Hoje em dia eu acho horrível, que é uma imagem de um galo de pé de pato, de um galo de pé de pau, dando em cima de um flamingo. Tipo, é um flamingo, uma árvore comprida, de perna comprida, e tem ele fazendo de tudo pra conquistar o Flamengo. E aí a ideia é, tipo assim, o homem, quando quer, ele faz acontecer. E o que acontece? Tipo, aí, de novo, tem homens e mulheres, porque é uma sociedade toda, que tá dentro dessa lógica. Porque vão ter mulheres que vão, tipo assim, por exemplo, estão dentro dessa lógica, e um cara faz um movimento, tipo assim, eu tenho interesse, e ela vai falar assim, cara, só isso aqui eu não quero não, eu quero mais. Eu quero ver você se esforçar pra me conquistar. Porque ela tá dentro dessa lógica. Entende? E aí ele vai... agora eu vi todo esse movimento que você fez,
né? Fez o pavão, lá. Show. Agora a gente pode ter um relacionamento. Entende? É a mente e seus desafios. Nem diria mente, é cultura mesmo, né? Isso é uma cultura nossa que gera muitos subprodutos muito difíceis, como a cultura de estupro também. Isso aqui alimenta muito a cultura de estupro. Sim. Isso aqui alimenta incels. É exatamente essa lógica que alimenta incels. Porque vai chegar, ele vai falar assim, o que eu tenho que fazer? Tem que andar de perna de pau? Ele vai andar de perna de pau. Sendo que, de novo, o desejo, ele é incoerente, sabe? Ele não tem uma coisa ali assim, e pô, vou fazer e tal. E ela vai falar, pô, não tô afim. Às vezes até vai estar. E ele não vai nem perceber isso. Gente, eu já tive de paciente que nem não conseguia ler o interesse da mulher, porque, de novo, aí vai pegar outra questão social, que as mulheres não podem dizer, olha, eu quero te dar. Mulheres não podem dizer isso. Hoje eu acho que... Então, Tá saindo da sua bolinha. é isso que eu ia falar. Pode. Dentro da minha bolha, eu vejo várias mulheres. É igual, assim, você tava falando do Felca ali agora há pouco, né? Cara, por que a menina não deu um beijo nele? Não agarrou ele? Porque, assim, na minha visão, as mulheres, elas têm uma liberdade pra fazer isso. Então, eu acho que é muito da minha bolha. Que eu acho... Então, há uma luta das mulheres para ter essa liberdade. Mas até dentro da sua bolha, a mulher que tenta ter essa liberdade, ela em algum nível é predejada. Normalmente é. Não sei, mas assim... eu vejo mulheres com essa atitude de tipo... Eu vou lá. Sim. Assim... Uhum. E tudo bem. Massa. Bom pra caralho. Adoro. E tudo bem, entendeu? Entendeu? Então, assim, muitos relacionamentos saíram de mulheres que falaram, não, eu que... Sim. Eu que botei pra rolar. E tudo bem. Só que, assim, Então, é novamente uma bolha. Eu Sim. vivo numa bolha, eu sou cercado de mulheres e tal, eu escuto muitas mulheres... Algumas mulheres já tendenciosas a essa coisa do que eu vou buscar. Pô, o cara tá lá e tal. Mas você tá sabendo que tá tendo um movimento de mulheres, né? Não um movimento como o feminismo, né? Social, organizado e tal, mas um fenômeno, é uma coisa que tá acontecendo entre mulheres. Que elas estão reclamando por terem que fazer esse movimento também? Então, mas eu acho que vai chegar num equilíbrio. Porque assim... Porque assim, eu acho que na vida tudo é um movimento, né? Sim. Homens vão chegar, aí depois algumas mulheres vão começar a ter o mesmo interesse, até que chega um certo equilíbrio, em que tudo isso seja assim, tudo bem, a mulher vai à luta e a mulher vai começar a receber os tocos. O que eu acho que tem que ser, o que eu tento, o que eu vou querer trabalhar com meu filho quando ele chegar nesse momento, e que eu trabalho com meus pacientes quando eles vêm reclamar sobre essas interações, né, romântico-afetivos, sexuais e tudo mais, é o seguinte. Você quer, por exemplo, eu, homem, eu quero dar em cima dessa mulher? Quero. Como é que eu vou dar em cima dessa mulher? Como é que eu vou demonstrar o meu afeto? Como é que eu vou demonstrar o meu desejo para ela? Essa é a grande questão. E não a questão como que eu vou fazer ela me querer de volta? Você entende que são premissas completamente diferentes? Então, se eu largo essa premissa primeira, que é como é que eu faço ela me querer de volta? Tipo, foda-se se ela vai querer me de volta, porque eu não tenho controle sobre isso. Se eu acho que eu tenho controle sobre isso, já começa errado. Entende? Então, foda-se essa premissa, porque essa premissa é errada já logo de começo. E eu me pergunto, como é que eu quero demonstrar o meu interesse por ela, eu já vou muito mais confortável. Entende? Porque eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, e não aquilo que supostamente é correto. Sendo que quando eu falo aquilo que eu quero fazer, e ela negar, eu também não posso trazer isso pro meu pessoal. Eu não posso dizer assim, então o que eu quis, que eu quero fazer é errado. Entende? Porque se eu acredito nisso, isso me quebra, eu fico mal, porque tipo, nossa, eu sou uma pessoa
não amável, porque, né, por exemplo, sei lá, eu sei dançar forró e eu, pô, vamos dançar forró aqui, e eu vou usar o dançar forró pra ver se eu consigo fazer com que ela se interesse por mim, entende? Porque é assim que eu quero demonstrar pra ela que eu tenho interesse por ela. Assim você vai demonstrar O interesse. o interesse. Exatamente. Mas eu chego e puxo e ela fala, não quero dançar não. Ou tipo, ela fala assim, não quero dançar com você. Por exemplo, tudo bem. Porque pode ter outra mulher que queira dançar comigo e outra mulher que eu queira dançar também. Entende? Porque normal, isso faz parte. Sendo que a gente vai entrando em várias categorias que é isso, de primeiro, como é que eu faço ela me querer? E aí já começa, tipo, eu tentando persuadir, tentando manipular ela pra que ela me queira, sabe? Independentemente se ela tá afim ou não. Outra coisa é que se ela diz não, em algum momento, isso não quer dizer que eu não sou digno de amor, só que ela não tá querendo nada comigo, tá tudo bem. E aí, se eu encontro alguém que me deseja, e eu desejo ela, a gente não sabe que um deseja o outro. Entende? Eu chamo ela pra dançar um forró, ela aceita. E aquilo ali vira um relacionamento, não é o ideal? Não é o que a gente espera que aconteça? Entende? Porque eu me botei disponível e ela também estava disponível. Tudo bem se um dia ela vem e me chama pra fazer alguma coisa e tudo mais, se eu tô disponível, se eu tô afim, e eu vou lá e faço. É meio que a gente sai um pouco dessa questão do o que eu tenho que fazer para fazer isso acontecer, para vamos deixar o acaso acontecer. Eu coloco as minhas fichas e por acaso der certo, tá tudo bem. Se por acaso der errado, eu vou ter que lidar com essa frustração. Entendi. Fiz uma terapia hoje. Uma sessão de terapia grátis. Transmitida ao vivo. Grátis nada, rapaz. Passar meu Pix. Mas foi bom pra entender um pouquinho desses perfis, tentar auxiliar um pouco os pais que acredito que assistiram a série. Eu espero. Estão um pouquinho... que até então, como eu, não sabia o que eram incel nem red pill. Uhum. E que estão tomando red pill forçadamente, né? Tomando essa pílula vermelha agora de que é isso, de ver essa realidade. Estão tomando esse red pill. Eles estão botando essa realidade e falei assim, gente, mas essa realidade é virtual, isso não é real, não. E aí a gente tá tomando esse red pill agora dessa realidade que a gente tá encontrando agora e que alguns pais estão vivenciando, outros pais, como eu, vão vivenciar e talvez na minha época seja um outro nome, não seja red pill, não seja incel, mas que eu e minha esposa a gente já conversa um pouco sobre isso de como vai ser, né? Essa criança que já chega em qualquer câmera fotográfica, já passa pro lado, já não... bateu foto, já quer olhar pra ver qual é o resultado. E meus filhos que vão ser provavelmente inteligência artificial pra tudo, que vão perguntar pra Alexa, pra Apple Intelligence, pra tudo, Eles não são nem geração alfa, né? Já deve ser os pandemic babies, né? Já são alguma coisa que a gente ainda não deu nome, porque ainda não estão... emergindo, né? Emergindo, mas que vão emergir com uma força de inteligência artificial aí, de que vão ter outros problemas, vão ter outros estudos, mas é que a gente precisa pensar nessa realidade que a gente está vivenciando e que vai vivenciar com eles, né? Sim. Eu acredito que a gente já evoluiu muito e eu acho que esses movimentos masculinistas vêm em respostas ao que a gente evoluiu, entende? Eu acho que esses movimentos masculinistas de red pill, de incel, de MGTOW, enfim, são o movimento que é isso, a gente está conquistando
direitos, né? Direitos de pessoas, de várias minorias e tudo mais. E aí, essa minoria que ao mesmo tempo recebe um privilégio do machismo, mas também é uma minoria, porque também sofre muito do próprio machismo, não consegue ainda se desvencilhar desse machismo e falar a culpa é sua, mas ele acaba entrando mais dentro dele, entende? E tentando achar o culpado nesses movimentos sociais de minorias, entende? Em vez de eles fazerem essa autocrítica, né? Essa crítica ao próprio machismo, né? Tem muitos conceitos, tem muitos pensadores muito interessantes falando sobre isso. Eu posso falar aqui, né, também. Indico a você, Gustavo, as pessoas assistirem, por exemplo, The Mask We Live In, que é um documentário americano sobre masculinidade, é muito interessante. Meninos, que é um documentário brasileiro, onde o Thiago Costa faz parte, tem no YouTube esse documentário. Ele é todo produzido pelo Papo de Homem, né? É muito legal. Você seguir, por exemplo, Zanella Valesco, que é uma pesquisadora sobre gênero, ela é muito legal e ela trabalha muito, por exemplo, o conceito de... esqueci o nome dele. É um pensador também sobre gênero, que ele fala sobre a Casa dos Homens, que é sobre um processo muito importante na construção da masculinidade e que permeia, que é quando você fomenta os principais conceitos machistas, né? Então você consegue ver muitas pessoas que estão produzindo conteúdo assim, além, obviamente, como a gente já falou, da Ana Queiroz, que fala dos meninos são a cura do machismo, assim como você tem outro podcast que fala sobre masculinidade, que é muito legal, que é Men Enough, que é um podcast americano, mas ele também traz muitas coisas muito legais. Seguir a gente também, que a gente vai estar trazendo toda isso daí. Então, assim como o Papo de Homem, como falei, o Instagram do Papo de Homem também traz muitas coisas legais. O Homem Paterno, o Thiago Costa, enfim, são parceiros dessa luta, assim, né, que vão trazer muitas questões muito interessantes, assim. Então... é isso, né? É isso. A gente fica por aqui hoje. Hoje um papo um pouquinho mais diferente do que só a gente traz, mas um papo mais... Cara, mas não tem como fugir, cara. Não tem como a gente falar de paternidade sem falar sobre masculinidade. Sabe? Não acho que a gente precisa falar mais, sabe? Sim. Sobre essas coisas de tudo, do nosso universo, porque é importante. Obrigado, gente, aí. Até o próximo. Valeu, minha gente. Até o próximo.